Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós falaremos sobre o módulo 15, ok? Eu acho que começou a gravar a partir de agora, eu estava falando alguns segundos. Enfim, então, caso não estivesse gravando, eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós falaremos sobre o módulo 15, beleza? Ele será dividido em duas partes, para que a aula não fique muito grande, beleza? Então, vamos começar falando sobre as vanguardas europeias, ok? Esse assunto é bastante cobrado no Enem, então vamos lá. O modernismo é um amplo movimento artístico que se desenvolveu nas primeiras décadas do século XX. Iniciado na Europa, estendeu-se a vários países como o Brasil, onde supriu necessidades específicas do mundo artístico nacional, colocando em xeque muitas das representações que o século XIX havia legado à literatura brasileira. As vanguardas europeias. Então vamos lá. Os modernismos literários receberam influência das vanguardas europeias, nome dado ao conjunto dos movimentos artísticos, né? Então, nós temos várias vanguardas, não existe uma só, nome dado ao conjunto dos movimentos artísticos que, de diferentes maneiras, rebateram as formas de representação herdadas da tradição anterior, questionando o conceito de arte. Então, essas vanguardas, né, tinham esse objetivo de questionar, né, de chocar e de mudar um pouco o destino de como a arte havia sido feita até então, né? Questionar o que é a arte. Apesar das importantes diferenças, e aí, gente, vale ressaltar que nós temos algumas vanguardas, né? E que elas têm objetivos em comum, mas elas são diferentes. Então, nós temos o futurismo, nós temos o dadaísmo. O dadaísmo, por exemplo, acaba se destacando mais ainda das outras vanguardas, né? Então, apesar das importantes diferenças entre as vertentes da época, é necessário compreender que no começo do século XX, a revolução artística passa a ser um ideal coeso. Mais do que nunca, há uma sede de destruir a tradição e mudar o rumo da arte, até porque essa ideia de tradição, ela vem muito da literatura europeia, né? Há uma sede de destruir a tradição e mudar o rumo da arte, ainda que nem todos os movimentos concordem sobre qual deveria ser a mudança. Por isso, outro ponto de encontro entre esses movimentos é a publicação de manifestos, documentos assinados por artistas ou grupos de artistas que defendem o que e como a arte deve mudar. Outra característica desses movimentos é a crítica à instituição arte, isto é, ao entendimento de que arte é um conceito dado previamente. Nesse sentido, a vanguarda, como um movimento amplo, prega a conscientização sobre o caráter historicamente construído da arte, ou seja, o quanto ela é também uma manifestação ideológica. Esses movimentos apresentavam graus distintos de radicalidade, mas, de modo geral, eram caracterizados por tentativas de inovação e uma postura iconoclasta. Daí o termo vanguarda, né, que significa literalmente à frente do seu tempo, a linha de combate de uma guerra. Então, fazendo aqui uma analogia, nós temos, por exemplo, o romantismo, né, que é dividido em três gerações. E a terceira geração é chamada de condoreira, né, por conta do pássaro condor, que consegue enxergar mais à frente do que os outros pássaros, né. Então é essa ideia, né. Na verdade, a terceira geração, chamada de condoreira, que tem como nome principal Castro Alves, é um momento de transição. Ela é bem diferente das gerações, né, é bem diferente da primeira geração, é bem diferente da segunda geração, né. Então tem aqui essa relação de estar à frente de seu tempo, né. É lógico que aqui a mentalidade já era outra, né. A metáfora da guerra é essencial para o movimento pioneiro das vanguardas, o futurismo, que se inicia com o Manifesto Futurista do italiano Marinetti. O poeta acabou sucumbindo à ideologia fascista italiana, o que fez muitos artistas rejeitarem as suas ideias décadas mais tarde. Apesar disso, seu manifesto, que pregava a destruição da construção poética clássica e distante da realidade, e assumia a exaltação da velocidade. Então, uma palavra muito importante aqui é velocidade. É muito comum que o futurismo retrate automóveis, né? Porque essa ideia de velocidade, né, é, é aquilo que te projeta para frente.
né? Então, o carro, né, por exemplo, ele tem essa característica, né, de ser rápido, de ser um meio de transporte, não só o carro, né, mas, enfim, meio de transporte de modo geral. E aí é muito comum automóveis serem representados. Então, a exaltação da velocidade do mundo moderno teve forte influência sobre muitos artistas pelo mundo. Aí nós temos aqui, né, agora o expressionismo. Vamos lá. O expressionismo é um movimento alemão, então temos aqui, ó, Marinette, né? Aqui é a capinha desse manifesto, né? E essa figura aqui, muito conhecida, né? Intitulada O Grito, faz parte do expressionismo. Então, ó, movimento alemão contemporâneo ao futurismo também foi importante. Ao contrário do movimento italiano, o expressionismo aborda os avanços tecnológicos de forma mais crítica. A ênfase é menos na representação da realidade em si e mais na subjetividade do olhar artístico diante de um mundo novo e desconhecido. Por isso, o artista expressionista busca uma representação hiperbólica, né, exagerada do mundo. Uma das obras mais exemplares desse movimento é o Grito. Então, nós temos aqui essa imagem, né, toda colorida, a gente não consegue discernir bem o que que é mar, o que que é o céu, né? Então, nós temos aqui, ao contrário, por exemplo, do futurismo, uma imagem muito subjetiva, né? A gente pode entender, a gente pode fazer essa leitura de acordo com o parágrafo que a gente leu, que pode ser a atitude da sociedade, a atitude dos indivíduos diante dessas rupturas, diante dessas vanguardas, né? Então, agora vamos falar sobre o cubismo. E aí nós temos aqui uma obra de arte, né? Chamada As Senhoritas de Avignon, não sei se assim se pronuncia. Com a mesma preocupação em abolir formas tradicionais de percepção da realidade, o cubismo procura possibilitar perspectivas distintas em uma imagem. Essa estética, cujos maiores expoentes são George e Pablo Picasso, privilegia o geometrismo, que pode ser compreendido como um processo de decomposição seguido de recomposição. Então, nós temos aqui, né, essa imagem, nós temos essas figuras geométricas e percebam que é uma imagem que assim, você não consegue olhar para uma parte dela e deixar o seu olhar muito fixo ali, né? Você observa tudo, você tem aqui, essas imagens chamam bastante atenção, né? A gente fica observando o todo, prestem atenção nisso, né? Então, é uma obra de arte bastante recorrente, né, em livros didáticos, enfim, em provas. Agora vamos falar sobre o dadaísmo. Provavelmente, a orientação vanguardista mais radical, o dadaísmo, contesta fortemente a arte como instituição. E é engraçado porque perceba o significado do nome. Ó. Nascido durante a Primeira Guerra, o movimento tem uma perspectiva nihilista, ainda que com traços irônicos. Dada, palavra escolhida aleatoriamente no dicionário, ilumina a orientação nonsense desse movimento, cuja defesa é, basicamente, não defender nada. Então, é um nome aleatório, né? Não defender nada, ser genérico, né? Não estar preso, né, a normas, não estar preso a nomes. Os artistas dadaístas trabalham muito com colagens, com a escrita aleatória e com o ready-made, o uso de objetos já existentes deslocados de seu contexto usual. O exemplo mais famoso dessa técnica é a fonte. E aí, beleza. Então, para os movimentos vanguardistas, também foram importantes as discussões a respeito do inconsciente, presente sobretudo no surrealismo. Então, o surrealismo trabalha muito com o sonho, com o inconsciente, né? Então, nascido quando o escritor André Breton negou o pessimismo dadaísta excessivo, o movimento defendia a possibilidade de mudança social pela investigação integral do homem. Nesse sentido, os procedimentos de não contenção da criatividade auxiliam na busca de significados ocultos. Além disso, outro artista que representa esse movimento é o Salvador Dalí, muito conhecido pela representação de imagens excêntricas e muita qualidade plástica. Então, nós temos aqui um exemplo, né? Teatro Museu, de Salvador Dalí, uma imagem bastante excêntrica, né? O impulso vanguardista que agitou as artes no início do século XX rendeu outros movimentos, como o acmeísmo,
o cubofuturismo e o espírito novismo. Essa proliferação de manifestos e posturas artísticas foi responsável por dar a tônica iconoclasta dos primeiros anos do modernismo, tanto no Brasil quanto em Portugal. Então, gente, fazendo uma revisão, a gente consegue perceber o seguinte: nós temos aqui o futurismo, né, que preza muito pela... Futurismo está logo aqui, pela velocidade, né? O manifesto, se vocês puderem, deem uma olhadinha no manifesto futurista, né? Que fala sobre destruir os museus, né? Esquecer o passado. Então, é olhar para frente, olhar para o futuro, né? Então, o futurismo tem uma ideia de destruição, né? O expressionismo, a grande obra de arte é o grito, né? Percebam que o expressionismo, né, nos lembra o verbo expressar, mostrar, colocar para fora. Então, essa imagem é muito subjetiva, né? Se o professor entregasse para vocês, né, uma folha com essa obra e pedisse para que cada um falasse um pouquinho, a gente poderia, eu acho que todo mundo ia falar sobre o susto, né? Porque o grito vem muitas vezes do susto, não só, né, mas também. E dessas cores, dessa mistura, né? Mas todo mundo ia falar alguma coisa diferente, né? Porque eu acho que essa imagem causa coisas diferentes também em cada um. Aí o cubismo trabalha muito, né, com essas figuras geométricas, né, esse olhar que se amplia, né? E aí temos o dadaísmo, que é a vanguarda mais diferente, né? Não se esqueçam desse nome Dada, escolhido aleatoriamente. E aí o surrealismo ele trabalha muito com o onírico, muito com o sonho, né? Freud é bastante importante aqui no surrealismo. E esses outros movimentos aqui, que estão em negrito, né, aqui embaixo, no último parágrafo, eles não são muito recorrentes, né? Mas é sempre importante saber. Agora vamos falar um pouquinho sobre modernismo em Portugal. O modernismo português tem como marco a criação da revista Orfeu, cujo primeiro número saiu em 1915. Ainda que a publicação não tenha perdurado, foi esse projeto que colocou Portugal na tendência modernista europeia. A revista teve colaborações de José Almada Negreiros, Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa, a tríade do modernismo português. Colaborou também Ronald de Carvalho, poeta brasileiro responsável por estabelecer a conexão do modernismo português com a Semana de Arte Moderna de 1922, que aconteceu em São Paulo, né? E que vai marcar, então, a primeira geração do modernismo, né? Com os outros movimentos de vanguarda da Europa, o modernismo português teve forte impulso contestatório de uma tradição nacional, cuja força atravessava séculos, a tradição camoniana. A maneira como diferentes artistas lidaram com essa tradição e com a questão da identidade nela implícita permite compreender as obras dos modernistas da geração de Orfeu. Infelizmente, com o suicídio de Sá Carneiro, em 1916, e com a morte precoce de Fernando Pessoa, em 1935, a revista não teve um longo destino, né? Não teve muitas publicações. Entretanto, a polêmica provocada pela recepção de seus primeiros números demonstra como a sua existência foi fundamental para as letras portuguesas, né? Para a literatura portuguesa. Então, gente, um grande nome é Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, que é um escritor, um dos melhores escritores, certamente, que fala sobre diversas questões, né? Fala sobre o desassossego, sobre o estar no mundo. Fernando Pessoa me lembra Drummond. Então, Pessoa é considerado por boa parte da crítica literária portuguesa o único poeta que teria atingido a grandeza de Camões. Então, vejam só, né? Camões é o maior escritor, né, português. Então, Fernando Pessoa teria sido comparado a ele, né? Ainda que tenha publicado apenas um livro em vida, Mensagem, a sua obra envolve um projeto complexo e consistente, cuja característica mais marcante é a heteronímia, né? A heteronímia. Há diferença entre heterônimo e pseudônimo. Então, ao assumir um pseudônimo, um autor apenas assina determinados textos com outro nome. No caso do heterônimo, há a criação de um poeta diferente, isto é, com aparência, personalidade, história, características e estilos próprios, distintos do autor que o criou. Então, Fernando Pessoa, gente, ele cria, né, várias personalidades, e essas personalidades, cada um vai ter a sua vida, vai ter os seus gostos, vai ter a sua maneira de pensar, né?
A psicologia, né, muitos escritores e autores já falaram sobre sobre o fato de que isso talvez pudesse ter uma conotação um pouco esquisita, né, mas, o Fernando Pessoa tem uma literatura muito mais rica, tem uma literatura mais rica ainda, né, porque ele consegue se dividir sem se reduzir, sabe, não sei se foi claro. Então, temos aqui para cá, não. Aí nós temos aqui, ó, Orfeu, revista trimestral, a capa da revista, né, de literatura, Portugal e Brasil. Propriedade de Orfeu, editor Antônio Ferro, direção, sumário, né, Lisboa. Então, a folha de rosto do primeiro fascículo de Orfeu, em 1915. Então, ao tentar resolver a questão da identidade, Pessoa criou personas poéticas diferentes, os heterônimos. Assim, a referência, Fernando Pessoa, inclusive existe o Fernando Pessoa ele mesmo, né? É a quem assina os poemas com esse nome. Esse é o ortônimo. Os principais heterônimos são Alberto Caeiro, considerado mestre pelos outros dois heterônimos e também pelo ortônimo, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Fernando Pessoa criaria ainda o semi-heterônimo Bernardo Soares, autor do livro do Desassossego. Que livro maravilhoso. A seguir é um trecho da carta em que ele explica como nasceu essa ideia. Então, temos aqui. 1 ano e meio ou 2 anos depois, lembrei-me um dia de fazer uma partida ao sacarneiro, de inventar um poeta bucólico, de espécie complicada, e apresentar-lhe o já me não lembro como, em qualquer espécie de realidade. Levei uns dias a elaborar o poeta, mas nada consegui. Num dia em que finalmente desistira foi em 8 de março de 1914. Acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever de pé, como escrevo sempre que posso. E escrever 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase, nossa, maravilhoso, cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outro assim. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da frase, aparecer em mim o meu mestre. Foi essa a sensação imediata que tive. Carta a Adolfo Casais Monteiro. Maravilhoso. E aqui, gente, temos um pouquinho, então, dos heterônimos, né? Então, ó, Alberto Caeiro. Então, gente, nós vamos falar aqui até heterônimos e na próxima semana a gente continua em modernismo no Brasil, tá? Então, modernismo no Brasil, né? E aí já começa modernismo à primeira geração. Então, ó, Alberto Caeiro, o mestre, era um homem pequeno que morreu de tuberculose em 1915. Nasceu em Lisboa, mas sua poesia é bucólica, tem um campo como tema. Sua escrita é direta, aproxima-se do materialismo, embora rejeite todas as filosofias. Para Caeiro, como resumiu um de seus mais famosos versos, a metafísica bastante em não pensar em nada. Acreditava que a poesia das coisas são as próprias coisas e que filosofia e religião são formas de falsificar a realidade. Há forte ironia na construção de Caeiro, pois é um poeta que dispensa a interpretação do mundo, procurando apresentá-lo por sua materialidade. Mas é justamente uma interpretação desse mundo empírico que ele opera quando faz poesia. Ricardo Reis, médico, monarquista e helenista, foi expatriado para o Brasil. Ele representa, dentro da heteronímia, a herança clássica, estoica. Com um rigor classicista, seu grande tema é a morte e a finitude das coisas. Nesse sentido, ainda que pregue a aceitação da mortal condição humana, a sua poesia frequentemente leva à conclusão pessimista de que tudo é inútil. Então, existe aqui um pessimismo, né? E Álvaro de Campos, engenheiro naval, é um dos heterônimos mais complexos de Pessoa. A sua poesia tem fases distintas. O decadentismo assume o futurismo de forma pouco crítica e depois desenvolve um forte niilismo. Na voz desse heterônimo há um estranho sentimento de não pertencimento. Isso aqui me lembra Drummond, né? Drummond também tem um momento em que se sente assim. Ao mesmo tempo, há certo romantismo e uma agressividade comovente, que se converte do ponto de vista formal em longos poemas de verso livre, influenciados pelo poeta romântico norte-americano. Então, gente, a gente tem conceitos no modernismo, a gente estuda verso branco,
que é verso que não tem rima, e o verso livre, que não apresenta uma preocupação tão grande assim com a construção do poema, né? Com a métrica. Fernando Pessoa, ele mesmo, é um poeta de muitas faces e fases. A sua obra denota um interesse pela temática da máscara, pelo ocultismo, pelas sociedades secretas. Graças à mensagem, sua poesia reflete profundamente sobre a condição nacional e os mitos do sebastianismo. Há um interesse na sondagem e na pesquisa poética que se reflete em diversas teorias. Beleza? Então, queridos, na próxima semana, então, a gente fala sobre modernismo no Brasil, a primeira geração, beleza? E aqui nós temos o resuminho, né? Eu não sei se tem gabarito, agora eu tô com medo. Não, não tem gabarito. Está sem gabarito, show. Temos aqui as questões só para dar uma olhadinha uma coisa. Depois, nós temos aqui, então, a segunda geração. Beleza. Na próxima semana, então, a gente vai falar da primeira, gente, da segunda, tá? Então, rapidinho, nós temos aqui o resuminho, né? Vanguardas europeias, futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo. Então, Filippo Marinetti, movimento, dinamismo, iconoclastia, expressionismo, né? O nome do pintor de O Grito, subjetividade exaltada, deformação da realidade, cubismo. Braque, Picasso, geometrismo, várias perspectivas, né? Aquela questão que eu falei de novo, a gente não consegue ficar centrado, né? Em uma parte só da pintura, em várias perspectivas em uma mesma imagem, dadaísmo, escrita aleatória, questionamento da arte, surrealismo, André Breton e Salvador Dalí, inconsciente, forte influência da psicanálise, e a gente lembra de Freud, né, gente? E aqui embaixo nós falaremos na próxima semana, né, artigo de Monteiro Lobato, Modernismo Brasileiro, Semana de Arte Moderna e Manifestos. Então, queridos, na próxima semana a gente fala sobre, então, modernismo no Brasil, ok? É sempre um prazer estar com vocês. Até a próxima semana. Fiquem com Deus e boa semana.